Oi meninas, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai ter a primeira live sobre o argoplasma com o Dr. Gustavo Vilela. Eu vou mandar a solicitação para ele. Lembrando que vocês podem mandar as dúvidas de vocês sobre o argoplasma aqui na caixinha de perguntas ou também pelos comentários, vocês que mandam. Mandei já a solicitação para o Dr. Gustavo, só tô esperando ele entrar. Boa noite, Line, tudo bem? Aqui, olha, já apareceu. Oi, Cami, sim, muito aguardada essa live. Oi, doutor Oi, Marcelo. Mari. Oi, doutor Tudo bem, e Gustavo, você? tudo bem? Ó, que Tô honra! bem. Imagina, Ó, a honra é minha. Doutor tão querido, até hoje não teve uma paciente ó, sequer que reclamou, só elogios. E sempre falando, ai, faz live com o doutor Gustavo. mas eu vou Ai, te doutor falar, Gustavo. é porque assim, é uma coisa que eu falo sem medo de errar, sabe, Mari? Eu tenho as melhores pacientes, elas realmente são incríveis. Os meus colegas cirurgiões também falam assim, não, mas as suas pacientes são sempre boazinhas, são sempre tranquilas, sempre felizes. Eu falei, pois é, ué, aí fica parecendo, né, que assim, que é por minha causa, mas não é não, é por causa delas. Elas que são maravilhosas, Mari. Eu amo os dois, né? Um excelente médico e Obrigado. pacientes Bom, maravilhosos. assim, quando você me convidou para falar do plasma, eu falei, não, que legal, porque é uma coisa que realmente gera muita dúvida, né, Mari? Assim, muita gente te pergunta aí também, né? Me pergunta aqui, porque é uma tecnologia assim, a princípio nova, né? Ela é nova. As tecnologias de retração de pele, elas vieram para melhorar uma dor. Tudo na vida é assim, mas assim, a dor do Sim. ser humano acaba gerando um desenvolvimento de algo novo, né? Se for pegar as grandes descobertas, as grandes tecnologias, sempre vem de um sofrimento. E qual que é a dor do cirurgião plástico? É aquela paciente que você faz uma lipoaspiração e ela tem um pouco de flacidez já. Ou então, só depois da lipo você vê que a lipo vai deixar uma flacidez e ela não quer cicatriz de mini abdominoplastia ou de abdominoplastia total. Essa é a principal dor nossa. Porque às vezes você pega uma paciente que nunca teve filho, é uma paciente que tem 20 e poucos anos, ainda vai demorar a ter filho, não tem cicatriz. E aí você fala assim, não, vamos fazer uma lipo e a flacidez. Como é que a gente vai resolver? E aí é onde que entra essas tecnologias de retração. Eu sim, sempre fiquei meio... Você sabe, né? Eu sempre te perguntei, porque eu sei que você é um termômetro. Falei assim, Mário, o que, que os cirurgiões estão falando do body Tecnologia. tight? Mário, o que, que os cirurgiões estão falando do renúvero? Porque assim, como eu sei que você tem contato com tanta gente, com tanto dos dois lados, né? Tanto os pacientes quanto os cirurgiões, por isso que eu sempre te perguntava. Falei assim, não, o que, que você está para ver? Assim, eu fiquei seguro de indicar uma coisa que eu não tenho certeza se vai melhorar a retração. E essas tecnologias de retração, elas são incertas. A verdade é essa, assim, você não tem um controle absoluto do resultado. É diferente de você retirar a pele, porque quando você retira a pele, absoluto você não tem, mas você tem um controle muito mais preciso. Porque tem um excesso de pele, você vai lá e tira ele. Então, em tese, você resolveu. Fez abdominoplastia, né, que é retirada do excesso de pele, e pronto. Agora, o plasma, você não vai tirar, ou o body tight, ou o removal, essas tecnologias todas, você não tira com o bisturi, porque não tem corte. Então você faz joga como se fosse um calor, é um calor mesmo, e o plasma resfria esse calor, então você faz um jogo de aquecer e resfriar rápido. Para que isso acontece? Para poder fazer uma retração da pele por dentro. É como se você esquentasse muito e resfriasse e a pele grudasse. Só que essa pele vai grudar de acordo com cada organismo. E isso que é o incerto. É como assim,
pegando uma analogia, é como se você fosse pegar uma planta e plantar ela. Você vai pegar uma flor e colocar no seu jardim. Ela já cresceu, ela está florida. É claro que vai depender do solo, vai depender de um monte de coisa para ela continuar ali e florescer. Mas depende muito menos coisas do que você colocar uma semente. Se você coloca uma semente, esse depende muito mais coisas. Ou seja, você depende do organismo da semente, você depende do solo, você depende muito mais do que simplesmente. Então, assim, o plasma, a body tight, todos esses Renuvium, o Argoplasma, todas essas tecnologias de retração, elas dependem de como o organismo vai reagir àquela tecnologia. E é aí que fica difícil você falar, porque a cirurgia ela é cheia de expectativa. Assim, como tudo na vida, ainda mais um sonho que é operar, né? Você mudar a vida, né? Você conseguir usar um biquíni, você conseguir ficar feliz num vestido, você conseguir ficar feliz numa lingerie ou ficar mais à vontade. Isso tudo, obviamente, é um sonho e claro que gera expectativa. E aí você prometeu a expectativa que você não consegue ter certeza. Às vezes vem paciente aqui, Marco, eu falo assim, nossa, o plasma vai ficar perfeito. Essa paciente vai só fazer lipo, usar o plasma. Só que quando eu vejo que a expectativa dela é alta, eu falo assim, mas tem chance de ficar um pouco flácido. Ficar umas ondulações da flacidez. Aí o paciente fala assim, não, mas vai ficar flácido? Eu falei assim, por isso que tem que fazer mini abdominoplastia. Aí eu corto o plasma. Porque eu falo assim, essa paciente que não quer pagar o risco de não ficar esticadinho, se do plasma não grudar a pele, aí essa daí tem que fazer mini abdominoplastia, tem que deixar a cicatriz. Que também, hoje em dia, a gente cuidando da cicatriz, com dermatologia, etc. Cicatriz também não é uma coisa que era igual antigamente, né? Assim, as técnicas melhoraram muito, a qualidade dos fios melhoraram muito. Hoje tem fio farpado, os curativos melhoraram muito, a cola cirúrgica ajuda bastante. Então acaba que assim, não é mais também uma questão que incomoda tanto. Mas o plasma resolvendo sem cicatriz, melhor ainda. Sim. E quem você comentou ali, né, sobre a expectativa alta, né? A expectativa alta, ela é a chave de entrada para a frustração, né? Se a paciente não tiver isso controlado, A questão é é que muito assim, é por complicado. isso que eu demorei muito tempo para postar foto de antes e depois. Porque assim, todo mundo me pede, você, Sim. posta foto, então eu falo assim, porque assim, além de ser super controverso em relação ao CRM e tal, ela fala, mas todo mundo posta, mas ainda continua sendo controverso. Eu fico com medo da expectativa. Então, até hoje eu posto, eu falo assim, será que eu vou postar e alguém vai ver e vai falar assim, não, o meu resultado vai ficar muito melhor que esse aí, porque o meu antes é melhor. Então, na cabeça é aquela expectativa, só que a pele às vezes é diferente. Às vezes a paciente nunca teve filho. Assim, a textura da pele, coisas que só o cirurgião consegue avaliar. Tem pacientes que é impressionante. Às vezes sai uma paciente do consultório e entra outra com a mesma idade, com o mesmo perfil. Você olha pela foto e fala, o mesmo corpo, praticamente o mesmo corpo. Só que uma tem uma pele mais flácida e outra tem uma pele firme, uma pele mais durinha, que você sabe que na hora que você passar o plasma, vai grudar totalmente. E a outra não. Ou seja, são dois antes e depois que teriam resultados totalmente diferentes por causa de uma textura que só o cirurgião conseguiria avaliar. O leigo não está acostumado com isso, não consegue ver isso. Né? É por isso que é perigoso. Você ter essa expectativa, criar essa expectativa. E eu acredito que isso, assim, é em tudo na vida, né? Tudo na vida, se a gente cria uma expectativa que vai além do que acontece, você fica frustrado. E é por isso que eu demorei muito tempo para postar as fotos e eu fico meio receoso de postar fotos de plasma, porque até então, graças a Deus, os pacientes estão muito bem no plasma. Então, sim, retraindo muito, tá me surpreendendo, braço para braço, e braço é uma dor assim, aquela gordura, como é que elas falam mesmo? É de salgadeira, né? Meu braço é salgadeira. Assim,
braço maior que você lipa, sobra um pouquinho de gordura. Oi? Polenteira aqui no sul. Aqui é salgadeira. E aí é só Porque aí você faz a lipo e para cortar é ruim, porque a cicatriz no braço fica muito evidente. Então a paciente para braço, ela entende se ficar um pouco de flacidez. Porque ela fala, é melhor um pouco de flacidez do que a cicatriz. Então ela concorda mais em fazer o plasma no braço e é onde a gente está vendo resultados assim bem melhores mesmo, assim, surpreendente. O braço está sendo bem legal. Só que eu ainda fico taquicardia, fico pensando no pós-operatório, assim, nossa, esse paciente, se não retrair, esse paciente ficar triste, porque no final das contas o que importa é a felicidade, né? Assim, essa questão da expectativa que você falou, ela serve para tudo na vida, né, mano? Assim, não só para cirurgia plástica. Eu acho que a gente tem que viver com baixa expectativa, inclusive em relação às pessoas. Assim, as pessoas que você gosta, as pessoas que você convive e tudo. Porque a expectativa, ela é um grande vilão. Eu vejo isso em relacionamentos e tal. Às vezes a esposa ou o marido espera da mulher uma coisa assim que ele nunca vai imaginar que ela está esperando isso, né? E, assim, então, se você não alinha essas expectativas, não funciona. Então, você tem que alinhar a expectativa o tempo inteiro. Expectativa de tudo. Não só na cirurgia, mas na vida, assim. Ah, você tem uma expectativa em relação ao seu trabalho, se você vai ser promovido ou não. Pô, se você quer essa promoção, pergunta ao seu chefe, assim, tem possibilidade de eu ser promovido? Sim, não estou te pedindo para ser promovido, mas tem possibilidade? Porque se tiver, eu vou batalhar para isso. O que eu preciso fazer? Sabe como? Você está alinhando a expectativa. Ou então, com a sua esposa, você queria que ela fosse o seu marido. Você queria que ele fosse mais carinhoso, te desse um beijo a mais à noite. Ou, às vezes, ele nem está sentindo que está faltando isso. Como é que ele vai saber, sabe? Então, assim, a frustração vem dessa quebra de expectativa, dessa vontade que você tem que as coisas fossem do jeito que você está pensando. E o Instagram, e é por isso que eu tenho medo de antes e depois, o Instagram, não só em relação ao cirurgia plástica, em relação à vida, ele cria uma expectativa surreal. Porque você olha a vida das pessoas e fala assim, pô, a minha não é assim, eu tenho um monte de problema, eu tenho coisas para resolver, pepino para resolver. E aí você olha a vida do cara, essa mulher só viaja, essa blogueira só tem as melhores bolsas, tem os melhores carros. Se você, eu quero a minha vida é uma merda. Você fica comparando, porque a sua expectativa acaba sendo uma expectativa que é irreal. E é onde chega o ponto. O problema da expectativa é que, na maioria das vezes, ela é irreal. É difícil você acertar uma expectativa. Então, o coração tem que trabalhar sempre para... Bom, vamos alinhar. O que você acha que dá para ser feito? Ah, eu acho que dá para melhorar um pouco a flacidez, mas não fica esticadinho. A pessoa me diz, ok, tem chance de ficar esticadinho? Tem. Tem chance de você ficar perfeito o abdômen com plasma? Tem. É uma certeza? Não. Aí a paciente fala assim, eu quero ter essa certeza. Eu quero ir para a cirurgia e não ter que pensar em voltar. Eu quero ir para a cirurgia e já resolveu o problema. Trabalho muito, sou médica, sou já advogada, dentista. Trabalho muito, não tem como. Então, a gente estuda a retirada de pele, ou usa cesariana, ou deixa a cicatriz mais baixinha e tira esse excesso de pele. E o ergoplasma, ele já age na hora ou depois de quanto tempo pode ser ver o resultado? E por Excelente quanto tempo ele... pergunta. Assim, desde que eu comecei a usar essas tecnologias de retração, eu observava que elas faziam uma retração muito pequena na hora, mas depois, elas, por causa do aquecimento e etc., você tinha um estímulo de colágeno e o resultado melhorava depois. O porquê que eu gosto muito do plasma, e eu nunca falei, né? Assim, você nunca me viu falando do Body Tarso Remove, de outras tecnologias. Porque, assim, eu não tinha tanta segurança. O plasma, o argoplasma tem um pouco mais de segurança.
Mas também fica inseguro, porque depende do organismo, mas é bem mais segurança do que os outros. Porque além de ter essa questão a longo prazo de síntese de colágeno, de melhorar, tipo Sculptra, para quem está familiarizado sabe o que estimula o próprio organismo a produzir o colágeno e melhora a flacidez da pele. Isso todas as tecnologias fazem. Só que o plasma, além disso, o agoplasma ele faz a retração na hora. Então você fazendo na hora, eu pelo menos fico mais confortável, sabe? Sim, porque aí eu vejo, nó, retraiu, você puxa, você vê que a pele não vem. E aí você consegue ver isso nos pós-operatórios. E com as outras tecnologias, eu também conseguia ver em alguns casos, mas não eram todos. Agora eu vejo todos os casos que a pele realmente ela gruda na hora. Como que vai ser a longo prazo? Que é a questão. Tem pacientes que fazem uma síntese de colágeno muito boa, tem pacientes que fazem menos síntese de colágeno. Então, a retração ela funciona diferentemente com cada organismo. É por isso que é tão assim, questionável a certeza. Né? Se você tira a pele, saiu a pele, sabe, Mari? Você tem um excesso de pele, tirou a pele, não tem pele mais, está resolvido. Agora, se você conta com a síntese de colágeno do organismo, conta com a retração imediata, você está dependendo muito mais do paciente. E quando você conta com o organismo, isso quer dizer genética, alimentação, tudo. Não é só a questão da genética. É alimentação, postura, é uma vida de atividade física. Porque a pessoa, quando faz atividade física, por exemplo, a alimentação é mais óbvia, né? Porque, assim, na alimentação, se você se alimenta bem, seus tecidos têm tudo que precisa ter para regenerar adequadamente. Então, isso é fantástico. Depois que eu comecei a colocar nutricionista dentro do consultório, eu quero uma nutricionista aqui dentro. Eu quero que ela veja todos os meus pacientes. Depois que a gente começou a fazer isso, deve ter uns 3, 4 anos, a cicatriz começou a melhorar muito. Por que a cicatriz está boa? Porque tem alguém cuidando da alimentação. Não, mas a alimentação é tão importante assim, às vezes a gente nem para pensar o tanto que é surreal, né? A gente realmente é o que a gente come. Então tem pacientes que, às vezes a minha nutricionista fala assim, não opera, porque essa paciente vai abrir os pontos. Ela tem um déficit na dieta dela de proteína, ela tem um déficit de vitamina, ela tem um déficit de ferro, zinco, tem um monte de coisa. Não vale a pena operar agora. E o plasma, como ele depende muito do organismo, ele ainda depende mais ainda dessa questão nutricional. Porque se não tiver um aporte de proteína adequado, não tem como você fazer colágeno. Colágeno é proteína. Então você precisa de ter um fornecimento adequado de base, de substratos, de matéria-prima, para você conseguir essa síntese adequada. Então, a nutrição melhorou muito. Porque a gente consegue esse resultado do paciente a longo prazo. E essa síntese de colágeno, além da retração imediata do plasma. Uhum. Então, a paciente que ela não tem uma alimentação adequada, quanto tempo você recomenda que ela mude o estilo de vida Mário, dela antes da sim. cirurgia para Na a verdade, nutrição? eu sempre falo isso, mas na verdade a cirurgia plástica, ela é só um pedacinho, assim. Apesar de que você vê o final, né? Você fala assim, nossa, esse antes e depois é incrível. Mas a cirurgia plástica é um pedacinho. O que faz um resultado ser bom, eu não estou desmerecendo a minha mão, não. Mas é porque, assim, é verdade isso. O que faz, não sou eu, não. O que faz o resultado ser muito bom são os pacientes. O organismo dos pacientes ajuda muito. Às vezes o paciente fala assim, nossa, eu não estou nem vendo minha cicatriz, que cicatriz perfeita. Eu sempre faço questão de falar, o seu organismo é incrível. Porque é verdade. É claro que depende da gente deixar uma cicatriz fininha na hora da cirurgia. Tem que sair fininha. Porque se ela sair toda, aí não fica bom mesmo. Mas se ela sair fininha, como ela vai ficar, já é muito, assim, não é, depende muito do organismo do paciente. E é aí que vem essa pergunta sua. Quanto tempo a paciente tem que se nutrir antes para ter uma melhor cicatrização possível? Verdade é que esse processo tem que começar para a vida. Mesmo para quem não pensa em cirurgia plástica.
Às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas eu não quero emagrecer, estou feliz com o meu corpo. Não, não é isso. É disposição, é vontade de fazer as coisas, é humor. A alimentação está tudo relacionada a isso. Então, se você... E não é difícil você ter uma alimentação adequada se você criar hábito. E o hábito é um negócio super interessante, né? Porque você precisa de 3 semanas, em média, 4 semanas. Você não consegue voltar atrás. Se você conseguir criar um hábito de alimentação saudável para a cirurgia, 1 mês antes é suficiente. Mas eu recomendo para a vida, assim. Porque para o mês antes é para você cicatrizar bem, melhor e tudo. Então, 15 dias a 1 mês, e principalmente durante o processo de cicatrização, já é o suficiente. Então, você come mal, você começar 15 dias antes. Só que começar 15 dias antes é difícil, vira um pouco do seu cardápio diário. Então, assim, eu recomendo, se você está pensando em operar, eu nem tenho filho ainda, mas depois que eu tiver filho, eu quero operar. Oh, daqui a 5 anos, oh, por que você não muda de vida? Não para operar, mas para você. Por que você não come melhor? Até pra gravidez. É, come melhor, faz atividade física. Assim, a atividade física, as pessoas pensam assim, não, eu preciso correr 1 hora. Eu comecei a correr um quilômetro. 1 quilômetro. As pessoas falam que se correr 3 minutos, 4 minutos. Eu comecei a correr 4 minutos. 4 minutos. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu comecei a correr 4 minutos. Depois eu vi que dava, e foi 5, 6. Quando você vê, aquilo ali já ficou fácil. Tudo que a gente quer, a gente consegue. Mas a gente não tem que ficar pensando no resultado. Tem que ser degrau por degrau. Né? Então, a sua pergunta é 15 dias antes e manter durante todo o pós-operatório. E esse pós-operatório varia de cirurgia para cirurgia o tempo, mas geralmente é de 3 semanas, 3 meses a 6 meses. A cicatriz leva 1 ano, 1 ano e meio para ficar totalmente maduro. Então, assim, em tese, você teria que ter uma alimentação adequada até isso, até depois de 1 ano. Mas o que eu vejo na prática é que se o paciente faz um esforcinho 15 dias antes da cirurgia e mantém isso daí por 3 meses, a cicatriz fica boa. Assim, boa, de acordo com a genética dela, extrai o melhor potencial. A dermatologista nossa também dá assistência, então ela vê o que precisa de pomada, de outra coisa, assim. A Polly aqui falou, minha cicatriz ficou perfeita. Esse é o organismo. E em relação ao pós-operatório, ele é mais doloroso com o ergoplasma? Como que é o pós-operatório do ergoplasma? A paciente vai ter a pele A repuxada? dor é meio subjetivo. Tem gente que faz lipo sem plasma, sem ergoplasma e sente nada. Tem gente que faz lipo sem ergoplasma e sente muito. Então, independente do ergoplasma, a dor é algo subjetivo. Porque envolve emoção, envolve neurotransmissores, envolve muita coisa. A sensação, quando você está feliz, se você bate a ponta do dedo do seu pé, você tá nem aí, você fala assim, ai, ai, e pronto. Agora, quando você tá triste, você fala assim, não, mais isso? Não tô acreditando, mais isso. Aí você começa a sentir a dor mais intensamente. Então, assim, a dor ela tem um componente emocional grande, então é difícil de avaliar. E responder essa pergunta eu não consigo. Porque, assim, eu tenho pacientes com plasma que não sentiram nada. E tem pacientes com plasma que falou assim, pelo amor de Deus, com lipo também, pelo amor de Deus, o que eu fui fazer? São 4 a 7 dias difíceis. Você arrepende. Nossa, tava em casa, tranquilo. Por que eu fui fazer essa lipo? Principalmente nas costas, né? Que dói muito, você ainda deita em cima das costas. Mas o que eu fui fazer? Sim, suportável essa dor. E para alguns pacientes, sentem muita dor. A Edna falou que 0 dor na minha cirurgia, porque ela é forte. O organismo dela é diferente. Mas assim, a lipo em geral dói. O grau disso vai variar de paciente para paciente. E o plasma, eu não notei que aumentou essa dor. O que eu notei com o plasma é que a quantidade de seroma aumentou. Seroma, para quem não sabe, é um líquido que é produzido pelo próprio organismo, que ele acaba fazendo uns bolsões, geralmente acumula ali perto do sacro, embaixo das costas, né, lá em cima do bumbum, e no abdômen, aonde você lipa mais, que é na região dos fundinhos dos músculos de cada lado. Então ali é onde tem mais seroma.
Eu achei que o plasma aumentou a quantidade de seroma. As outras tecnologias também. Mas o plasma eu acho que aumentou mais. Por quê? Porque ele, de certa forma, é uma queimadura. Que ele queima, esquenta e esfria. Então, você não tem dano no tecido, mas essas pequenas queimaduras acabam gerando uma produção de seroma maior. Então, eu acredito que o seroma é maior, mas a dor não. Uhum. Daí, no caso, a paciente usa Então, dreno o no dreno, pós-operatório? ele é maravilhoso. Só que eu sou muito medroso. Os pacientes sabem assim, eu prefiro assim, ficar funcionando, usar a cinta compressiva, do que deixar o dreno para casa. Por quê? O dreno do mesmo jeito que ele tira o líquido e ajuda a desinchar, ajuda o seroma a drenar mais rápido, ele é uma porta de saída. Né? Mas do mesmo jeito que é uma porta de saída, toda porta de saída é uma porta de entrada. Então você tem uma Aham. comunicação, você pode ter uma comunicação do meio externo com o corpo. Então a chance de entrar bactéria ali existe. E aí você põe um dreno que te facilita, mas você tem uma chance maior de infecção. Então, isso é uma conduta muito particular, sabe, Mário? Conheço cirurgiões incríveis, com resultados magníficos, que usam dreno, sem problema nenhum, nunca tiveram infecção nem nada. Mas como ele aumenta um pouco o risco de infecção, eu fico com medo de usar. Então, sim, eu prefiro não colocar o dreno. Eu uso o dreno em abdominoplastia, porque a abdominoplastia descola muito. Então, dá muito seroma na parte de frente. Atrás também, mas na frente dá muito. Mas se você coloca o dreno, e usa técnicas cirúrgicas também para diminuir um pouco, para grudar um pouco mais a pele, se você coloca o dreno, diminui um pouco. Mas eu não gosto de deixar o paciente ir embora para casa com o dreno. Então ele vai para casa sem o dreno. Eu tiro no dia seguinte, na hora da alta. Então eu não uso dreno. Só para abdominoplastia e mesmo assim eu tiro. Tem paciente que tem pavor do dreno, né? Então, não usar o dreno para elas é tudo. E funcionar é tranquilo? Como que é Assim, essa é tranquilo função? para O dreno, né? Eu tava conversando com uma amiga minha, ela fez lipo. E mesmo ela fazendo a lipo e usou o dreno, ela precisou fazer punção. É por Porque isso. tem muito Se líquido. o dreno falasse assim, não, você vai usar o dreno, não vai precisar de funcionar nada. Não vai precisar tirar seroma. Ótimo. Daria para se pensar em alguns casos. Mas, mesmo com o dreno, ainda tem chance de você tirar seroma. Então, eu acho que você vai aumentar, eu penso, né? Aumenta um risco de infecção, sendo que você não zera a possibilidade da punção. Então, eu prefiro puncionar. Aí você me perguntou se a punção é tranquila. Né? Sim, se você fazer a punção, ela é tranquila. Assim, primeiro que geralmente no começo a parte fica um pouco anestesiada, sabe? A parte que fica ali onde a gente funciona, perto da cicatriz, se for mini abdominoplastia, ou até a própria lipo, fica um pouquinho dormente. E isso, na hora que faz você sentir menos a agulha, a punção da agulha. E também hoje tem anestésicos locais que você passa, que você consegue diminuir a dor da punção. E uma vez que você puncionou, é igual tirar sangue. Uma vez que você puncionou, ela não dói mais, porque ela dói só na entrada. Então você pode tirar ali uma seringa, duas seringas, três seringas, quatro, 10 seringas, que não dói. Só dói na hora da punção. E algumas pacientes não sentem nada. A maioria, na verdade, não sente dor assim, nessa punção por causa disso, por causa da dormência, que é normal, e por causa desses anestésicos tópicos locais que diminuem muito a dor. E geralmente são necessários. É que, claro, né? Cada paciente é uma paciente, né? Cada uma vai ter uma quantidade de seroma. Mas geralmente, quantas sessões? Isso é semanal? É diário? Como Bom, que é feita essa quando função? você faz a cirurgia, a gente coloca taping, que é uma fita, a fisioterapeuta coloca, envolve o paciente com fita, que é uma fita própria para diminuir o espaço morto, que a gente chama. O que causa o seroma? O que causa esse líquido? É um espaço gerado entre a pele e a musculatura, a aponeurose lá embaixo.
Por que esse espaço aparece? Porque você tirou a gordura. Então, quando você faz a lipo, a gordura é toda aspirada. Então, fica um espaço vazio ali entre a pele e a musculatura. Nesse espaço, se você não põe tape, não põe cinta, não põe nada pressionando a pele sobre a musculatura, quanto mais espaço tiver, mais seroma vai ter, porque o organismo produz o seroma para não deixar espaço. Então, o taping no pós-operatório, ele já diminui muito o intervalo de punção. Então, logo depois da cirurgia, a paciente é embalada. Passa o tape no corpo todo, onde foi feita a cinta também comprime. As pessoas às vezes nem param para pensar qual é o objetivo da cinta, né? A cinta é que você comprimir o tecido para não gerar o seroma e não inchar tanto. Então você mantém ele comprimido. Com isso, Mário, no dia seguinte tem muito pouco seroma. Mas fazer assim, um pouquinho, vale a pena puncionar, vale a pena tirar com a agulha. No dia seguinte, esse pouco de seroma não vale. Porque se você tirou, ele vai formar. Então, a gente costuma tirar com 5 a 7 dias, com 14 dias e raramente com 3 semanas. Muito raro, porque aí já não tem mais. Então, assim, Então chega a ser 3 sessões. 3 Isso é a sessões. média. Tem gente que precisa de uma, tem gente que não precisa de punção, tem gente que precisa de mais sessões. A Andresa, minha esposa, eu fiz uma lipo nela em 2018. Ó, Bianco, André, beijo pra ele. Ah, Bianco Ah, é o é, cara, gente né? boa Adoro o demais. Bianco, muito querido. Eu conheci ele pessoalmente agora no Rio. Assim. Recebeu. Eu tô infeliz com ele, pessoal, que também não conhece você também. 2 cirurgiões plásticos Gente que boa. Assim. são demais. Mas assim, o Fernando, eu virei fã dele, já gostava, mas conhecendo ele pessoalmente, um cara sensacional mesmo. Impressionante. Assim, o pessoal do Rio aí tá muito bem servido com ele, viu? Te falar. Mas seja bem-vindo, Fernando. É uma honra ter você aqui. Bom, então é isso. Assim, geralmente são 3 semanas de punção. Então, a Suzy é uma paciente minha. Eu fui a rainha do seroma esses dias. Foi mesmo. Nossa, ela produziu tanto seroma que ela é um caso, inclusive ela fez plasma. Ela é um caso que é importante a gente mencionar que isso pode acontecer em cirurgia plástica. Que a gente só pensa assim, deu tudo certo, né? No caso da Suzy, que comentou aí dos seromas, ela teve o seroma, uma quantidade de seroma tão grande, que abriu um pedaço da cicatriz dela, um pedaço grande, abriu, para o seroma sair. Então ela teve uma ferida operatória que ficou vazando seroma, a gente teve que cuidar da ferida. Coitado, a Suzy passou aperto, porque a gente, até o organismo parar de produzir o seroma, a ferida não fecha. Fica aquele buraco ali no abdômen. A ferida não vai, porque enquanto o seroma tiver, é um mecanismo de defesa mesmo. Ainda bem que está aberto, porque aí esse seroma vai embora. E a gente cuida para não ter infecção. Então a gente cuidou direitinho da Suzy, foi fechando, a mãe da Suzy, o marido da Suzy, a própria Suzy, incríveis, pessoas maravilhosas. Por isso que eu te falo que eu tenho as melhores pacientes. Elas tiveram calma, falaram assim, aconteceu. Bom, o que nós vamos fazer? O melhor possível para não deixar nenhuma sequela. Então ela foi cuidando e aí a gente foi, passou 3 semanas, 4 semanas, a Suzy vai saber melhor. Mas a gente voltou para o bloco e aí fechou. Ela já tinha parado o seroma, aí a gente fechou, a cicatriz ficou fininha, certinho, deu tudo certo, sem sequela, graças a Deus. Mas a gente passou um aperto, né? A Suzy que sabe. Então o problema do seroma em excesso é que raramente ele causa isso que aconteceu na Suzy. É muito raro, mas pode acontecer. E o tempo cirúrgico? Qual que é o tempo cirúrgico do argoplasma? Dá pra passar argoplasma no corpo inteiro? A gente vai... você vê o tanto que o argoplasma ele surpreende, mas eu não gosto de fazer muito propaganda para não criar muita expectativa, que uma das pacientes nossa amanhã é nossa anestesista. Que a anestesia é a nossa principal anestesista, que anestesia a maior parte dos casos. Porque ela ficava vendo o resultado do plasma e falava assim,
eu quero isso aí até no cabelo. Até no cabelo. E aí amanhã a gente vai fazer o plasma nela. Então, assim, por que eu estou falando dela especificamente? Porque o grande vilão do tempo do anestesista é o tempo cirúrgico. O anestesista fica doido se você demora muito com a cirurgia. E essas tecnologias de retração, elas aumentam muito o tempo cirúrgico e aumenta o risco. Só que o plasma, não. O plasma aumenta sim o tempo cirúrgico, mas é bem mais rápido do que outras tecnologias. Então, isso ajudou a diminuir o tempo cirúrgico. Quem tem equipe grande, que assim, apesar da gente ter um movimento muito grande de cirurgia, eu gosto de fazer tudo sozinho. Então, assim, quem tem vários cirurgiões fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, aí tudo bem. Enquanto um está limpando, o outro está fazendo lá outra tecnologia. Mas para mim era ruim. Para mim eu aumentava muito o tempo cirúrgico e usando outras tecnologias, então eu restringi um pouco a indicação. Agora com o plasma eu estou indicando um pouco mais. E aí a nossa anestesista, vendo que o tempo cirúrgico é menor e tração imediata, porque como tração imediata bem maior, ela falou assim, nossa, eu quero esse plasma. E amanhã a gente vai operar ela. Eu acho que ela não está aí, então eu procurei o nome dela aqui agora, mas não achei. A... Passa assim, que, meu Deus, o que que é isso? Né? O dia que eu precisar, que eu tiver com placidez, se eu tiver filho, um dia, né? Eu vou querer, gente, porque, meu Deus do Você céu, acompanha o Ricardo Araújo? né? O doutor Ricardo Araújo? Sim, eu fiquei tipo, Isso, cara. meu Deus! É incrível, a esposa dele, né? O ergoplasma, o braço dela, assim, ficou Não, maravilhoso, maravilhoso. Porque realmente o braço é a principal incômodo, né, da flacidez na lipo. E ó, as outras tecnologias, né, elas não retraíam com tanta potência. E o ergoplasma, não, incrível, incrível. e o Né? Ricardo Não tem. Araújo, ele tem muito. Ele tá fazendo muito caso. Então ele faz. Se o paciente tem indicação de abdominoplastia, ele fala assim: ó, é o seguinte, quer tentar? É isso, sim. E ao invés de fazer a abdominoplastia, vamos pro plasma. Aí o paciente fala: ó, vamos tentar. Se der errado, eu volto e tiro a pele, né? Então ele tá tendo resultados fantásticos, assim. Eu tô, sim, realmente vendo o tanto que eu tomei mais coragem de indicar mais depois dele, assim. Ele realmente tá com um número de casos muito grandes. Muito grande. Ele tá operando muito. Oi, desculpa. Também ou não? O ergoplasma Então, pode ser utilizado na pode. mama? Tem vários cirurgiões usando a mama, o argoplasma, quando tem uma flacidez pequenininha na mama, que eu ainda não tive coragem de usar. Mas o mama, para aquelas que não querem fazer mastopexia, tem uma quantidade de pele muito pequenininha, muito pouquinho mesmo, mas não quer a cicatriz em T ou em L, não quer a cicatriz. E aí faz o argoplasma, retrai a pele e coloca a prótese. O próprio Ricardo Araújo tem um resultado bom disso, de retração por prótese. O paciente só trocou a prótese e fez o argoplasma e realmente melhorou muito a flacidez da pele. Então, assim, é aquilo que a gente começou a conversar. Qual que é o problema do plasma? Tem gente perguntando o que é o plasma que entrou agora. O plasma é uma tecnologia que ela esquenta e resfria muito rápido. Você faz a lipoaspiração e entra no mesmo portal, no mesmo local que você entra com os aparelhos de lipoaspiração, você entra com a cânulazinha do plasma. Esse plasma ele vai emitir um calor e vai resfriar, emitir calor e vai resfriar rápido. Isso tudo vai fazer com que a pele contraia e grude logo abaixo. E além disso, ainda tem um estímulo de colágeno que acontece depois da cirurgia, durante meses. Isso vai acontecendo, então melhora o resultado ao longo do tempo. Você tem um resultado imediato, legal, mas também você tem um resultado mais a longo prazo. E essa retração imediata ela é na hora da cirurgia. Então dá para você ver. O que acontece é que
como incha muito, no dia seguinte você só vê inchaço. Então, você tem que tirar foto antes de inchar e mandar para o paciente. Porque senão ele não vai nem saber como é que vai ser. E as pessoas, né, elas perguntam, é definitivo esse resultado? Ou o Então, colágeno para de produzir excelente pouco? pergunta. O que é definitivo ou não na plástica é um negócio muito difícil de se responder. Às vezes o paciente fala assim, minha mama é definitiva? Não, ela vai cair, óbvio. Mas toda mama cai, mas eu estou operando para minha mama não cair, ela vai cair. Só que ela vai continuar caindo de um momento mais alto, né? De uma posição que você levantou ela. Mas ela vai continuar caindo, toda mama cai. E toda pele fica flácida com os anos, não tem jeito. Sim, toda pele tem menos colágeno. A filha, ela tem colágeno dela que é uma bolinha de colágeno. Quando ela vem correndo, eu falo assim, o papai chegou, Lulu, aí ela vem correndo, toda feliz. Né? E aí você vê, não mexe, Mari, não mexe. Tipo assim, o bumbum dela, ela corre, nem balança. Quer dizer, tem colágeno, caramba. As pessoas vão envelhecendo e vão perdendo colágeno. Então, ao longo do tempo, mesmo você tendo um estímulo para a síntese de colágeno, obviamente, com o passar do tempo, a pele também vai envelhecendo, você vai perdendo esse colágeno. E o que grudou, grudou. Então, assim, retraiu, tá retraído. Ela não volta. Ela continua ali. Então, assim, o resultado, dura quanto tempo? Não é que ele dura quanto tempo. Ele melhora o seu corpo. Dali para frente, dependendo dos seus hábitos de vida, dependendo da atividade física, dieta, nananã, o tanto que você vai envelhecer mais rápido ou mais lentamente, é que vai determinar a duração do seu resultado. O que as pessoas pensam, isso serve para tudo, serve para abdominoplastia também. Tem gente que perde a abdominoplastia. Mas como? Você tirou muita pele. Assim, quando tira na abdominoplastia, a gente fica andando encurvado de tanta pele que tirou. Você não consegue nem ficar em pé, porque tirou tanta pele, teve que sentar o paciente na cirurgia para tirar a pele. Então, mesmo essas podem perder o resultado? Pode, se ela engorda muito, estica muito a pele, ou se ela engravida, estica muito a pele. Então, assim, o tempo do resultado é difícil de prever. Mas o que a gente nota é que, mesmo depois de meses, ao invés de ficar mais flácida, ela fica mais firme por causa da síntese de colágeno. Quero mandar um beijo pro Dr. Ricardo Andrade. Ele é muito querido também de Campinas. Eu fiz algumas lives com ele. Fez um Você conhece elogio pra gente, muita né? gente. Aqui eu vi uma pergunta que é Mas, assim, na coxa, é bom? A coxa, ela tem uma indicação super legal que é o seguinte. Na coxa, a cicatriz é muito ruim. A cicatriz fica feia, ela fica posicionada, pode deslizar. É, quanto o eu braço? acho. Eu acho assim, tanto no braço quanto na coxa, são locais ruins de deixar cicatriz, sabe? Sim, acho que não vale a pena. Só quando precisa mesmo. Só quando tem um excesso tão grande que, sim, aí realmente incomoda muito. A troca vale. Porque cirurgia plástica é uma troca. Então, quando você troca uma flacidez, você troca ela por uma cicatriz. Por isso que o plasma em coxa e em braço é fantástico. Por quê? Porque mesmo se ficar um pouco de flacidez na coxa, já é melhor do que estava antes. Não fica perfeito, mas melhora a flacidez. Então, quando você tem uma melhora interessante, tanto na coxa quanto no braço, aí eu acho que vale muito mais a pena você ter uma melhora do que uma resolução, ao invés de ter uma cicatriz. Então, assim, você vai ter a cicatriz. Aí, claro, vai resolver o problema da flacidez, você vai ficar sem pele sobrando. Mas, na coxa e no braço, eu prefiro um pouquinho de flacidez, mas não ter a cicatriz. Diferente do abdômen. Do abdômen, eu prefiro a cicatriz, porque ela fica escondida, e a flacidez do abdômen incomoda muito mais do que uma flacidez da coxa, por exemplo. É uma coisa impressionante. A flacidez do abdômen, um pouquinho que dá, o paciente já fica assim, doutor, faz uma retirada aqui, tem um pouquinho de flacidez e tal.
Então, o abdômen, a exigência estética do abdômen é muito maior do que nas costas, do que na coxa. Então. Olha que fofinha essa mensagem. Nós amamos você, que Uma fofinha. gracinha, né? Tô falando que eu tenho as melhores pacientes, as mães também delas. É uma maravilhosa que você tem com as suas pacientes. E por falar em pacientes, bariátrica, ergoplasma, Bom, tem indicação? essa pergunta foi muito inteligente. Por quê? Quando você pensa em bariátrica, o que linka um pouco com a questão nutricional que você me perguntou. Porque o paciente pós-bariátrico, ele teve um desvio de trânsito intestinal, ele teve alguma coisa desabsortiva, alguma questão ficou fora aí de desbalanço de nutrição. Tem paciente que faz bariátrica que precisa tomar vitamina injetável de tempos em tempos, porque por mais que tente pela alimentação, não consegue muito déficit de síntese. É mais difícil. O bariátrico ele tem uma recuperação nutricional mais difícil. Então, ele tem pouca matéria-prima em relação a quem não fez bariátrica. Mas esse nem é o principal. O principal é que o pós-bariátrico ele tem uma pele que ela já esticou toda. Ela está igual um papel. Ela está muito flácida. Tanto é que você pode tirar a pele, ficar esticadinho, que depois que desinche o plasma, vai dobrar e inclinar para frente, vai ficar uma ruguinha. Porque a pele, ela é uma pele como se fosse de idoso, assim. É uma pele com quatro. Né? Que tem uma cara tipo um papel, tem uma expressão bem, uma Isso, seda, não sei bem fina, exatamente isso. E aí o plasma tem pouco efeito. Sim, paciente pós-bariátrico, o plasma e é onde eu queria que funcionasse mais. Porque esses pacientes, não adianta você tirar a pele, não fica bom o resultado. Sim, claro que melhora muito. O bom ou ruim é porque a gente tem um grau de exigência alto, né? Mas assim, essa flacidezinha da pele, ela vai continuar, porque a qualidade da pele não é a mesma. Então, a resposta ao plasma é fraca. O pós-bariátrico não responde tão bem ao plasma. Eu vi uma mensagem ali do Dr. Márcio Moreira, ele também mandou ali no começo da live, porque vem tanta mensagem que a gente se perde. Queria mandar um beijo para ele também, lá da Maringá, da cidade do É uma Carlos cidade maravilhosa. também. Em relação a esse ergoplasma, a paciente pode fazer lipo com ergoplasma ou ela não pode fazer uma mamoplastia, uma Então, mastopexia? fazer junto ou não o argoplasma com a mama, o que vai determinar isso não é o fato de ser junto. Como toda cirurgia combinada, o que determina é a agressão cirúrgica e o tempo cirúrgico. Então, às vezes o paciente fala assim: você faz mama e abdômen e costas juntos? Mesmo com argoplasma, você faz junto? Sim, desde que se a lipo for pequena, a pele não for uma grande quantidade, a mastopexia for só um pouquinho de pele. Nesse jeito, o tempo cirúrgico é pequeno e a agressão cirúrgica é pequena. Então, quando o tempo cirúrgico é pequeno, a agressão cirúrgica é pequena, você consegue fazer tudo junto. Então, a mastopexia vai depender. Se o paciente tem uma quantidade de lipo a ser feita grande, pode ser que a mama seja muito caída e o tempo cirúrgico da mama seja muito prolongado, por questões de segurança, é melhor fazer separado. Mas não é a maioria, dá para fazer junto. Mas tem alguns casos que a gente vai ter que dividir. Eu sou super fã de dividir as cirurgias. Porque, por mais que assim, fazer tudo junto é bom para todo mundo. Mas se passa de um tempo cirúrgico onde aumenta o risco de complicação, não vale a pena, sabe, Mari? Assim, cirurgia para dar tudo certo. Assim, tem que dar tudo certo. Não vale a pena arriscar. Então, se o tempo cirúrgico, a previsão for prolongada, a gente divide em duas etapas. Uhum. E na Pode. papada, pode ser A usado também? papada é aquilo. A papada geralmente tem uma pele firme, então geralmente só você fazer a lipo, ela já gruda. Só que algumas pacientes têm uma certa flacidez ou uma papada muito grande. E aí na hora que você faz a lipo, sobra pele.
Então o plasma vem e gruda. Plasma para papada é maravilhoso, gosto muito. Para papada, braço e coxa, assim. Coxa menos, mas papada, braço, bom. E no abdômen, para quem não quer fazer mini ou abdominoplastia total e tem um excesso de pele. Isso tudo, Marco, quem tem flacidez. Quem não tem nada, só tá com contorno fora do lugar, assim, quer melhorar, esculpir o corpo, e não tem flacidez, não tem filho, a pele é firme, não precisa nem de plasma. Só de fazer a lipo, a pele já retrai e já fica muito bom. Uhum. E para quem já fez outras tecnologias, Renuvium, Bodytight, pode fazer o argoplasma Pode, como uma cirurgia mas aí você secundária? pensa, ela já tem uma retração, ela já tem aquilo ali já está cicatrizado. Então a fibrose é muito grande. O que é fibrose? É quando você faz qualquer cirurgia, o tecido que é colado, cicatrizado, ele não tem a mesma característica de um tecido original. Ele fica um pouco mais durinho. Quando esse duro é em excesso, que as fisioterapeutas falam assim, deu fibrose, lipo deu fibrose, é quando é em excesso. Mas um certo grau de fibrose você sempre vai ter. Então, a lipo secundária, ela é bem mais difícil, ela é bem mais trabalhosa e se você usa tecnologia, ainda é pior, porque você, na primeira vez, já fez uma reação inflamatória grande, já grudou bastante. Se você vai fazer de novo, é mais difícil de você conseguir fazer. Então, a tecnologia, pela segunda vez, ela tem que ser casos muito bem indicados. Mas dá para fazer sim. Uhum. E no caso, o argoplasma, né? As meninas perguntaram como que ele age, né? O que é esse plasma? Sim, meninas, a live vai ficar salva aqui no Instagram e também vai ficar no YouTube. Daí vocês digitam lá o meu nome, Mari Kenfield, mais o nome do Dr. Gustavo Vilela, e daí vocês vão achar essa live e a outra que a gente fez Então, anteriormente. é porque quando você fala plasma, o plasma é engraçado, né? Porque é um nome meio tipo assim. O que é isso? TV, né? O que é plasma? Essa TV é de plasma. Tipo, o que é isso? Assim, na verdade, o plasma é um estado de matéria, né? Você olha, você pensar, é um estado. Tipo, tem sólido, líquido e tem plasma. Então, plasma é um estado. A gente usa o nome plasma, mas o ideal seria usar o nome argoplasma, ou o nome igual as tecnologias usam. Porque, assim, o plasma, na verdade, ele não quer dizer nada. Então, ele não esclarece muita coisa mesmo. O que acontece? Como é que ela funciona? O que é esse plasma que as pessoas fazem? Você usa O argônio. uma cânula e nessa cânula ela emite uma temperatura altíssima, ela vira uma temperatura altíssima. Só que para você resfriar rápido, por que você tem que resfriar rápido? Porque a temperatura tem que ser um choque térmico. A temperatura ela não pode ficar alta durante segundo, não. Ela tem que ser milésimo de segundos, ela tem que resfriar. E aí vem o argônio, que é um gás. Esse argônio, por isso que chama argoplasma de argônio. O renúvel, por exemplo, ele é um plasma também, só que de gás hélio. É outro gás. É um gás que tem menos elétrons, então conduz um pouco menos. E o argônio é um gás que tem um pouco mais de elétrons. Então, na verdade, o que acontece? Você emite esse calor e o argônio, em forma de plasma, ele resfria rapidamente. Então, você esquenta e resfria, esquenta e resfria. Então, o plasma, na verdade, ele é para controlar a temperatura que você joga ali dentro. Que tem que ser muito rápido, sabe, Mário? Porque senão, se não, o sistema não fosse esse, você queimaria a pele. E aí não queima por causa do plasma que vem e resfria rapidamente essa chama de calor que você emitiu. Deu para entender? Deu. Acho que até eu vou ter que rever a live para entender mais sobre o argoplasma, né? Porque é uma novidade, a gente fica meio confuso, né? Quando surge algo novo, a gente quer estudar, estudar, Porque estudar e entender, né? O que na é o verdade, é, é,
é uma tecnologia muito nova, né? Então, acaba que, assim, até você entender o mecanismo, que lá ficar popularizado, para a gente que está lidando com isso todos os dias, é meio que óbvio, né? Você precisa lida com tudo todos os dias. É igual, eu sempre falo, quando às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas é óbvio, já deve ter visto alguém fazer esse comentário. Independente da situação, trânsito, é, é, óbvio. Óbvio para quem? Sabe como? Assim, o óbvio é para aquele que tem a vivência daquilo. Então, às vezes eu estou conversando com um amigo meu que trabalha com finanças, eles usam uns termos que, assim, eu vou perguntar, como você não sabe? É óbvio. Não é óbvio para mim, que eu não entendo. E é igual o médico, às vezes está conversando com outro e aí usa uns termos super difíceis, que para a gente é óbvio e para o outro não é. Então, assim, o plasma realmente não tem nada de óbvio, ele é novo, então com certeza ele gera dúvidas mesmo. O que a gente tem que saber, na prática, é que ele é uma tecnologia que vai retrair a pele, mas não substitui uma retirada com bisturi. A retirada sempre vai ser melhor, sempre vai ter um resultado melhor. Por que então se usa? Para quem não quer cicatriz ou quer, ou vai fazer uma lipo, a própria lipo vai gerar flacidez. E aí, para compensar essa flacidez, você faz o plasma para não precisar de cortar. Uhum. Aí, doutor Gustavo, nosso tempinho já tá acabando. Se deixar, a gente fala a noite inteira, né? Porque o assunto é muito interessante e o doutor fala muito bem. Queria agradecer pela live, queria agradecer todo mundo que acompanhou a nossa live. Sim, a live. Olha, a maior pergunta é: deixem a live gravada. Vai ficar gravada, vai ficar salvo aqui. Depois eu deixo o perfil do Dr. Gustavo. E aí vocês podem ir para academia, lá vão lá treinar, estão treinando, colocam o fone e ficam assistindo a nossa live ou só escutando para mais sobre o plasma. Ficam gatos e se preparam para a Fazer cirurgia, só né? a cereja do bolo, que é a cirurgia. Mar, muito obrigado, viu, pelo convite. Assim, eu adorei. E agradecer os pacientes que entraram, o seu público aí que entrou bastante também. Assim, eu sou suspeito para falar dessas minhas pacientes, desses comentários, porque, igual eu falei para você no começo, elas são especiais demais. Assim. Eu falo que é o motivo, né? O motivo que a gente tem, todo mundo tem que ter um propósito, né? Esse propósito seu, ele não pode ser em número, né? Assim, em número de cirurgias ou em dinheiro ou em qualquer outra coisa, né? Ele tem que ser baseado em fazer a diferença na vida das pessoas. E assim, e você ter uma noção, não que eu faça muita diferença, mas pelo menos um pouquinho, assim, que você melhora a vida, é mágico para mim, assim. Eu acho que essa felicidade todo mundo devia experimentar, assim, de fazer a diferença, um pouquinho que seja, na vida de cada um que cruza os nossos caminhos. Isso aí, assim, é difícil você falar em receita de bolo para felicidade, porque é muito individual, mas para mim não tem jeito de você não ser feliz, assim. Porque quando você pensa na felicidade do outro, obviamente aquilo ali volta para você de uma maneira espetacular. Assim. Essa essência, quando você pega essa essência, você fala assim, caramba, como que eu passei tanto tempo sem entender isso certo, né? Sem ver que o bem que você faz para o outro, para você é muito maior, né? Assim, então, eu fico super feliz porque minhas pacientes fazem muito mais bem para mim do que eu para elas, você pode ter certeza disso. Pra você, doutor Gustavo, olha, sem palavras mesmo. Aí, não posso falar, né? Porque não pode ter preferido e tudo mais, né? Mas aí é um dos melhores em termos de cuidado Obrigado. com os pacientes. Parabéns mesmo. Desde a primeira uma paciente comentou com o doutor, eu fiquei analisando o jeito que as outras pacientes falam, né? Então,
surreal mesmo. Como você conta a história da quem tá fazendo né, o dia da cirurgia, paciente, você conta a história. Eu acho aquilo tão lindo. E foi o primeiro cirurgião plástico que eu vi contar a história da paciente do dia. E depois um monte de gente também se inspirou. Então, você não inspira só, não melhora só a vida das pacientes, também inspira os outros cirurgiões plásticos a terem um toque do Dr. Gustavo. Por mais que Obrigado, viu? pelo mundo. Uma honra. Obrigada. Um beijo a todos vocês. Boa noite. Tchau, gente. Boa Tchau. noite.